Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas em relação ao nível de inglês preciso para quando você se muda para os Estados Unidos. Então, tiveram várias perguntas, diferentes níveis. Uma delas é qual o nível de inglês que eu preciso quando eu for estudar nos Estados Unidos, qual o nível de inglês que eu preciso quando eu for trabalhar, se eu for a trabalho para os Estados Unidos, como que eu me preparei no inglês. E eu também vou juntar algumas dicas de como você pode se preparar dependendo do que você tá querendo fazer nos Estados Unidos. Então eu vou começar com como que eu me qual é a minha história em relação à língua inglesa. Eu comecei a fazer a língua inglesa, eu comecei a estudar inglês como segunda língua quando eu tinha 9 anos no Brasil. Ia naquelas escolinhas de inglês. Uma coisa que eu gostei muito é que meus pais me colocaram numa escola que tinha um jeito educativo assim, eles ensinavam você o inglês a partir das coisas do cotidiano. Então eu não sentava numa sala de aula e aprendia gramática, eu cozinhava e aprendia como é que cozinhava, eu assistia um episódio de um desenho americano e falava do que o Mickey estava fazendo ou o que o Mickey queria fazer naquele episódio. Então era bem interativo e bem focado para criança. Então, para mim era bem divertido e eu acho que esse tipo de educação é muito legal. Então, eu aprendi, eu gostei e desde os 9 anos eu fiz. Quando eu estava estudando inglês, eu estudava inglês britânico. Então, minha escola era baseada em inglês britânico. Então, eu tive várias. Eu fiz vários certificados baseados no certificado de Cambridge. Então, eu fiz CAT, PAT, FCE. E fiz também um certificado chamado do Trinity College. Bom, quando eu decidi mudar para os Estados Unidos, como eu estava planejando fazer há algum tempo, como eu expliquei em outro vídeo, eu sabia que quando eu estava quando eu estava tentando entender o que precisava para a escola, porque eu queria vir estudar algo depois da minha graduação, não inglês, mas alguma outra coisa, eu entendi, todos os colégios americanos e todas as escolas americanas pediam o TOEFL ou IELTS. O TOEFL era muito mais aceito, então eu falei, eu vou fazer o TOEFL, né, que na pior das hipóteses eu posso usar para outra coisa. Então, quando eu decidi fazer o TOEFL, pelo TOEFL ser um exame padrão que eles falam, padronizado, assim como é o SAT, o GMAT, o GRE, que são outros exames usados em admissão de escola, de faculdade, eu falei assim, bom, como é parecido que nem o CAT e o PAT, então assim, o exame, ele tem 3 partes e essas partes, elas são sempre muito parecidas com o exame anterior. Não é a mesma questão, mas é sempre muito parecido. Então, é padronizado, então você tem que aprender como fazer o exame versus se você sabe a língua ou não, entendeu? Porque às vezes você sabe na língua, você não se dá bem no exame e vice-versa. É que nem fazer vestibular, pra quem se prepara, para quem já fez vestibular. É aquela história, você treina, né, pra saber do tempo, ou qualquer exame longo que você tem que treinar pra saber que 4 horas, quanto tempo você pode gastar numa questão. O TOEFL não deixa você voltar, então uma vez que você passa, você passa. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de uma professora particular para me treinar no TOEFL. E eu fiz 6 meses, a partir do momento que eu decidi o que eu queria fazer, eu fiz 6 meses, 3 vezes por semana, se eu não me engano. 2 ou 3 vezes por semana eu fiz essa preparação. E aí eu fui fazer o TOEFL, cada escola fala o mínimo do TOEFL que você tem que ter. Fui fazer o TOEFL, passei. E o TOEFL tem duração de 2 anos, então mandei isso daí e pronto. Nada mais é para. Então, deixa eu explicar qual é a perspectiva da faculdade. A faculdade não quer trazer uma pessoa, não quer trazer um aluno internacional e de repente o aluno internacional abandonar, porque para a faculdade não fica bem, entendeu? Eles não querem alto nível de abandono, mas também porque ela não ganha dinheiro. Então, o que ela quer? Ela quer ter certeza que ela tá te dando um lugar e você vai conseguir acompanhar o curso. É só isso. Então, o TOEFL nada mais é que, como ele é padrão e todo mundo conhece, comparar maçãs com maçãs, né? Que a gente fala apples com apples. Apples with apple. Apples to apples. Então, essa foi a minha trajetória de inglês. Não precisa ser a mesma para as pessoas. E, gente, eu vou falar para vocês.
a língua inglesa, eu acho que foi uma das foi uma das coisas que menos preocupação eu tive. Inclusive, quando eu me mudei pra cá, eu me mudei com meu ex-namorado. Meu ex-namorado também mudou pra cá. E ele não tinha inglês nenhum. E eu falei, gente, eu falei pra ele, eu falei, olha, no momento que você chegar lá pra estudar, ele veio pra estudar inglês. No momento que você chegar lá pra estudar inglês, você vai ver que qualquer inglês que você tiver aprendido no Brasil, sabe, é uma porcentagem muito pequena em relação ao que você precisa aprender. E mesmo eu, porque é difícil quando você não tá usando no dia a dia com outras pessoas, você conseguir falar, pegar o ritmo, entender, pegar os maneirismos, essas coisas. Então assim, o básico que você precisa saber se você tá vindo estudar é pra você poder passar no exame e pra você poder ser aceito na faculdade. Agora, se você tá vindo trabalhar, então o que você precisa pra você fazer a entrevista? Você precisa se sentir confortável falando no telefone. E aí, como que você pode praticar? Bom, você pode praticar de alguns jeitos. Você pode achar um amigo que mora nos Estados Unidos, esteja disposto a falar com você alguns minutos por dia. Você pode pegar um amigo que você sabe que é fluente em inglês e pedir para ele falar com você no telefone algumas vezes por semana. Ou você pode pagar um professor particular para fazer esse exercício com você por telefone ou cara a cara. E a mesma coisa se aplica para uma entrevista cara a cara. Pede para um amigo que é fluente, pede para um amigo que mora nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, em algum país que tenha a língua inglesa como primeira língua, para falar com você por Skype, ou pega um professor particular focado nisso para falar com você em termos de entrevista. Quais são as outras coisas que você pode fazer para praticar? Hoje em dia tem muito curso online de graça. Eu já falei nos outros vídeos, edX, da Coursera, da Apple University. Então, se você está querendo vir estudar ou mesmo para trabalho, eu recomendo muito você se inscreverem nesses cursos. Não precisa se inscrever para terminar um certificado, mas se inscreve num curso, acompanha a classe e faz a lição de casa. Por quê? Porque isso para quem vai vir estudar, isso é seu dia a dia. Para quem vai vir trabalhar, o jeito que o pessoal fala, você lê bastante, pegar fluência, vai acabar sendo no seu dia a dia. Então, eu sugiro muito você fazer uso dessas ferramentas hoje em dia. Outras ferramentas para quem quer trabalhar, tem muita coisa online de graça que é pessoa conversando com a outra num ambiente de trabalho. Então, eu sugiro você ir atrás disso sem gastar um tostão, você consegue. Inclusive, se você tiver que fazer o TOEFL para estudo, quando você se inscreve no TOEFL, o próprio TOEFL você paga, acho que $150, um negócio assim. Você já ganha dois testes, que eles falam mock-ups, de graça. Então, você pode fazer 2 vezes um teste de verdade do TOEFL usando a ferramenta deles. E se você fizer um Google Search, você acha outros testes, às vezes até menor, então não vai durar 4 horas. Vai ser tipo 1 hora e é um pedaço de graça. Então você pode praticar também, você acaba praticando, você consegue praticar de graça. E outras coisas que eu sugiro também ver livros que falam a respeito do TOEFL. Se você tem uma biblioteca da sua faculdade, uma biblioteca no seu trabalho, algum acesso a alguma biblioteca, geralmente eles têm esses livros. Se não, online tem, provavelmente usado, você vai achar muito barato. Então também vale a pena ter um livro falando do TOEFL. Mas também se não achar, não tem problema, tá? Online tem várias coisas. A última vez que eu tive que prestar o TOEFL, porque o meu já tinha vencido, eu fiz tudo de graça. Eu procurei online, eu usei os 2 mock-ups do TOEFL e fiz várias coisas online que era pra lembrar como é que era o exame. E é bem... E é que nem eu falei, é bem padronizado. Se você tá vindo trabalhar e você não sabe se o seu inglês tá bom, vai atrás de alguém, pede pra conversar, cria fluência. Uma vez que você chegou nos Estados Unidos, tudo que você aprendeu, você vai sentir que você não aprendeu nada, tá, gente? Então eu já vou falar, não adianta o quanto você sabe falar inglês. Mesmo o pessoal que viaja todo momento, eles podem falar inglês em certas situações, mas chegou no dia a dia, se virar, é vocabulário novo, dependendo de onde você vai, é jeito diferente de falar, é sotaque diferente. Então, assim, esteja preparado para você sentir
que você não sabe falar inglês. E esteja ok com isso. Então eu vou dizer pra vocês, o inglês é o menor, é uma coisa que vocês não devem se preocupar ou ficar se preocupando muito. Você tem que ter o básico, se você tá vindo estudar, você tem que ter o básico pra provar. E aí a minha sugestão é, faz curso online pra você mesmo tirar o melhor do curso, claro. Porque se você só passar no TOEFL e realmente você não conseguir acompanhar, o seu dinheiro tá sendo jogado fora. Então faz uma preparação pra você, até você chegar aqui nos Estados Unidos. Então quando você estiver aqui também, continua a fazer esses cursos online pra pegar a fluência. Ler livro em inglês, assistir filme sem legenda. Essas são umas outras coisas que eu fiz pra pegar fluência um pouco antes de vir pra cá. E pra quem tem emprego também, vê filme sem legenda, conversa com alguém, pede pra alguém conversar com você em inglês, que nem eu falei, faz mock interview, leia artigos em inglês, leia livro em inglês e pede pro pessoal conversar com você, porque você só pega fluência conversando. O ambiente de trabalho nos Estados Unidos em relação a sotaque, a falar inglês errado, eu nunca senti discriminação, eu nunca senti ninguém discriminando outras pessoas. Eu sempre achei que, pelo menos na Califórnia, o pessoal é muito aberto a sotaque, se esforça imensamente para entender e numa boa, fala pra você, olha, isso é errado. E se você se sentir ofendido, você pode falar pra ele, olha, não quero ser corrigido. E eles não vão te corrigir, mas se você pedir pra eles, eu tenho uma amiga que eu falei pra ela, ó, se você vê que eu tô falando errado, me corrige. Aí ela me corrigia numa boa no trabalho, não na frente de todo mundo, mas ela vinha pra mim e falava, eu não entendi o que você falou. E aí vai de você, se você fica ofendido ou não. Eu não fico ofendida porque eu acho que tem sempre espaço pra melhorar. Então, é isso. Eu espero que isso tenha ajudado um pouquinho a entender o como você precisa de inglês para mudar para cá, o para que ele se aplica e também como que você consegue praticar antes de chegar no momento que você precisa usar. Se você tiver qualquer outra curiosidade em relação ao TOEFL ou em relação ao inglês usado no ambiente de trabalho, deixa um comentário. Eu acho que a história de como eu aprendi inglês eu expliquei em detalhes. Espero que vocês não tenham mais curiosidade a respeito disso. Mas mesmo se vocês tiverem, deixem um comentário e eu faço um vídeo resposta ou respondo mesmo no comentário se for uma resposta direta. Obrigada por assistir o canal e até a próxima!